Atualmente, os físicos tentam alcançar este ambicioso objetivo ao postular alguns princípios gerais, que restringem as possibilidades matemáticas de construção de elementos da matriz S, originando assim uma estrutura bem definida. Até agora, foram estabelecidos 3 destes princípios gerais. O primeiro é sugerido pela teoria da relatividade e pelo nosso sentir microscópico de espaço e de tempo. Estabelece que as probabilidades de uma reação e assim os elementos da matriz S devem ser independentes de deslocamentos impostos à montagem experimental no espaço e no tempo, e independentes do estado de movimento do observador. Como discutido no capítulo anterior, a não dependência de uma reação entre partículas relativamente a mudanças de orientação e deslocamento no espaço e no tempo implica a conservação da quantidade total de rotação, momento e energia envolvidas. Estas simetrias são essenciais para o nosso trabalho científico. Se os resultados de uma experiência mudassem com o local e o momento em que se efetuou a ciência, na sua forma atual, seria impossível. Finalmente, o último requisito de os resultados experimentais não dependerem do estado de movimento do observador é o princípio da relatividade, que é a base da teoria. O segundo princípio é sugerido pela teoria quântica. Enuncia que o resultado de uma determinada reação apenas pode ser previsto em termos de probabilidades e, mais ainda, que o somatório das probabilidades para todos os resultados possíveis, inclusive o caso de não haver reação entre partículas, tem de ser a unidade. Por outras palavras, podemos afirmar com certeza que as partículas ou interatuam entre si ou não. Este enunciado, aparentemente trivial, revela-se de fato um dos princípios mais importantes, conhecido pelo nome de princípio unitário, tendo como consequência limitar severamente as possibilidades de construção de elementos da matriz S. O terceiro e último princípio está relacionado com a nossa noção de causa e efeito, e é conhecido como princípio da causalidade. De acordo com este, energia e movimento são transferidos ao longo de distâncias espaciais apenas por partículas. E esta transferência ocorre de tal modo que uma partícula apenas pode ser criada numa reação e destruída noutra, se esta última ocorrer após a primeira. A formulação matemática do princípio da causalidade implica a dependência da matriz S relativamente à energia e momento das partículas envolvidas numa reação, exceto para valores para os quais se torna possível a criação de novas partículas. Nestes casos, a estrutura matemática da matriz S altera bruscamente a situação. Depara-se-lhe aquilo a que os matemáticos dão o nome de singularidade. Cada canal possui várias destas singularidades, isto é, existem vários valores de energia e momento que permitem a criação de novas partículas. As energias de ressonância, mencionadas anteriormente, são exemplos de tais casos. O fato de a matriz S exibir singularidades é uma consequência do princípio da causalidade, mas as suas localizações não são por ele determinadas. Os valores de energia e momento para os quais se dá a criação de novas partículas diferem de um canal de reação para outro e dependem da massa e outras propriedades dessas partículas. A localização dessas singularidades reflete, assim, as propriedades dessas partículas e, com todos os hadrões, podem ser criados em reações de partículas. As singularidades da matriz S são um espelho de todos os seus padrões e simetrias. O objetivo principal da teoria de matriz S é, por conseguinte,
o derivar das singularidades na estrutura a partir de princípios gerais. Até o momento, não foi ainda possível construir um modelo matemático que satisfaça simultaneamente os três princípios, e pode muito bem acontecer que estes sejam suficientes para determinar todas as propriedades de matriz S, e assim todas as propriedades hadrônicas, de uma forma peremptória. Se essa hipótese vier a revelar-se como correta, as implicações filosóficas que daí adviriam causariam profundas alterações. Todos os três princípios estão relacionados com os nossos métodos de observação e quantificação, isto é, com a estrutura científica empregue. Se estes forem suficientes para a determinação da estrutura hadrônica, isto significaria que as estruturas básicas do mundo físico se determinariam finalmente pela forma como encaramos o mundo. Qualquer alteração fundamental nos nossos métodos de observação implicaria uma modificação dos princípios gerais, o que levaria a uma teoria de matriz S totalmente diferente, implicando assim uma estrutura hadrônica diferente. Uma tal teoria das partículas subatômicas reflete a impossibilidade de separar o observador científico do fenômeno observado, o que já foi discutido há quando uma referência à teoria quântica, na sua forma mais extrema. Implica, assim, que as estruturas e fenômenos que observamos na natureza não são mais que criações da nossa mente caracterizante e quantificadora. Um dos principais dogmas da filosofia oriental é que tudo se passa desta forma. O misticismo oriental afirma, repetidas vezes, que todas as coisas e acontecimentos que apercebemos são meras criações da mente, surgidas de um estado particular de consciência, que é o seu aval de existência. O hinduísmo afirma que todas as formas e objetos à nossa volta são criados pela mente sob o desígnio de Maya, e revela a nossa tendência de lhes atribuir um grande significado, como uma ilusão caracteristicamente humana. Os budistas chamam a esta ilusão avidya ou ignorância, e veem-na como um estado de conspurcação da mente. Nas palavras de Ashwagosha, quando não se reconhece o caráter único de todas as coisas, surge a ignorância e a particularização, desenvolvendo-se assim em todas as fases de uma mente conspurcada. Todos os fenômenos no mundo não são mais que manifestações ilusórias da mente, não possuindo realidade por si próprios. Este também é o tema de recorrência da escola budista Yogacara, que afirma que todas as formas que sentimos são apenas mente, projeções ou sombras da mente. Fora da mente, pululam coisas inumeráveis, condicionadas pela discriminação. As pessoas aceitam essas coisas como o mundo externo. O que aparenta ser externo não existe na realidade. É, de fato, mente encarada como multiplicidade. O corpo, propriedade e tudo mais não são mais que mente. Na física das partículas, fazer derivar os padrões hadrônicos dos princípios gerais da teoria de matriz S é uma longa e árdua tarefa. E até agora, apenas foram dados alguns passos nessa direção. Apesar de tudo, deve encarar-se com seriedade a possibilidade de um dia se poderem deduzir as propriedades das partículas subatômicas gerais, em paralelo com a evolução da nossa estrutura científica. É uma perspectiva motivadora o fato de uma característica geral da física das partículas poder surgir em futuras teorias de interações eletromagnética, fraca e gravitacional. Se tal se efetivar, a física moderna ter-se-á aproximado da concordância com os sábios orientais, para os quais as estruturas do mundo físico são Maya ou apenas mente.
A teoria de matriz S aproxima-se muito do pensamento oriental, não só nas suas conclusões íntimas, como também na sua visão geral da matéria. Descreve o mundo das partículas subatômicas como uma rede dinâmica de acontecimentos e enfatiza conceitos como mudança e transformação em detrimento de estruturas fundamentais ou entidades. No Oriente, tal preponderização é particularmente acentuada no pensamento budista, onde todas as coisas são vistas como dinâmicas, não permanentes e ilusórias. Escreve assim S. Radhakrishnan. Como é que pensamos em particularizações em vez de processos no fluxo absoluto? Porque fechamos os olhos aos acontecimentos sucessivos, numa atitude artificial que bloqueia a corrente de mudança e lhes chama coisas. Quando conhecermos a verdade sobre as coisas, compreenderemos o absurdo de adorar produtos isolados da incessante série de transformações, como se fossem eternos e reais. A vida não é uma coisa ou estado, mas um movimento ou mudança contínuos. Tanto o físico moderno como o místico oriental aprenderam a relação dinâmica dos fenômenos deste mundo de mudança e transformação. Os hindus e os budistas encaram esta inter-relação como uma lei cósmica, a lei de karma, mas não estão, na generalidade, preocupados com quaisquer padrões específicos na rede universal de acontecimentos. A filosofia chinesa, por outro lado, que também atribui primordial importância ao movimento e mudança, desenvolveu a noção de padrões dinâmicos que se formam e dissolvem continuamente no fluir cósmico de Tao. No I Ching, ou livro das mudanças, estes padrões são desenvolvidos num sistema de símbolos comumente denominados hexagrama. O princípio básico de ordenação dos padrões do I Ching é a inter-relação dos opostos polares Yin e Yang. O Yang é representado pela linha sólida e o Yin pela linha descontínua, e todo o sistema de hexagramas é constituído naturalmente a partir destas duas linhas. Fazendo combinações de dois, obtém-se as seguintes configurações: duas linhas sólidas, uma linha descontínua, uma linha sólida, uma linha sólida, uma linha descontínua, uma linha descontínua, uma linha descontínua. E por adição de uma terceira linha, obtém-se os 8 trigramas: sólido, 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 descontínuo, sólido, 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 descontínuo, sólido, descontínuo, descontínuo, sólido, 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 descontínuo, descontínuo, sólido, descontínuo, sólido, descontínuo, 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 descontínuo. Na China antiga, estes trigramas eram considerados como representantes de todas as situações cósmicas e humanas possíveis. Atribuíam-se-lhes nomes que refletiam as suas características básicas, tais como o criativo, o receptivo, o que desperta e etc. E estavam associados com muitas imagens retiradas da natureza e vida social. Representavam, por exemplo, o céu, a terra, a trovoada, a água e etc., bem como a família constituída por pai, mãe, 3 filhos e 3 filhas. Eram mais ainda associados com os pontos cardeais e com as estações do ano, de acordo com a disposição da página seguinte. Verão S. Contínuo, contínuo, contínuo. À direita, contínuo, contínuo, descontínuo. Outono, descontínuo, contínuo, descontínuo. Contínuo, descontínuo, descontínuo. Norte, inverno, descontínuo, descontínuo, descontínuo. Descontínuo, descontínuo, contínuo. Primavera. Este, contínuo, descontínuo, contínuo. Descontínuo, contínuo, contínuo, chegando no verão sul de novo. Contínuo, contínuo, contínuo. Neste arranjo,
8 trigramas encontram-se agrupados em torno de um círculo na sua ordem natural, no qual são originados começando pelo topo, onde os chineses colocam sempre o sul, e colocando os 4 primeiros trigramas no lado esquerdo e os 4 restantes no lado direito. Esta disposição revela um elevado grau de simetria. Trigramas opostos possuem linhas de yin e yang trocadas. Por forma a aumentar ainda mais o número de combinações possíveis, os 8 trigramas são colocados aos pares, uns por cima dos outros. Desta forma, surgem 64 hexagramas, cada um constituído por 3 linhas sólidas e 3 linhas descontínuas. É possível dispor os hexagramas em padrões regulares, sendo os mais comuns dentre eles os ilustrados na página anterior, um quadrado de 8 hexagramas e uma sequência circular, revelando a mesma simetria do arranjo circular de trigramas. Os 64 diagramas são os arquétipos cósmicos, nos quais se baseia o uso do livro do I Ching como oráculo. Para a interpretação de um qualquer hexagrama, tem de se ter em conta o significado dos 2 trigramas constituintes. Por exemplo, quando se coloca o trigrama o que desperta sobre o receptivo, o hexagrama resultante é interpretado como movimento que se junta com a devoção, inspirando assim o entusiasmo. Descontínuo, descontínuo, contínuo, o que desperta. Contínuo, descontínuo, receptivo. Descontínuo, descontínuo, contínuo, descontínuo, 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 entusiasmo. Para dar outro exemplo, tomemos o hexagrama o progresso, que representa a fidelidade por cima de o receptivo. Obtemos assim a imagem do Sol que se levanta sobre a Terra, sendo assim um símbolo de progresso rápido e fácil. Contínuo, descontínuo, contínuo, fidelidade. Descontínuo, 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 o receptivo. Contínuo, descontínuo, contínuo, descontínuo, 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 progresso. No I Ching, os trigramas e os hexagramas representam os padrões de Tao, que são gerados pela inter-relação dinâmica de Yin e Yang, e que se refletem em todas as situações cósmicas e humanas. Assim, estas situações não são tidas como estáticas, mas como estágios num constante fluir de mudança. É esta a ideia fundamental expressa no Livro das Mudanças, patente no seu próprio título. Todas as coisas e situações no mundo estão sujeitas a mudança e transformação, e também as suas imagens. Os trigramas e os hexagramas estão num contínuo estado de transição, uns transformando-se noutros, as linhas sólidas esticando-se e partindo-se em duas, as linhas descontínuas encolhendo-se e juntando-se. Devido à sua noção de padrões dinâmicos gerados pela mudança e transformação, o I Ching é talvez a analogia que no pensamento oriental mais se aproxima da teoria de matriz S. Em ambos os sistemas, o foco está nos processos e não nos objetos. Na teoria de matriz S, estes processos são as reações de partículas que dão origem a todos os fenômenos no mundo dos hadrões. No I Ching, os processos básicos são designados pelas mudanças e são vistos como essenciais para a compreensão de todos os fenômenos naturais. São as mudanças que permitem aos sábios sagrados alcançar as profundezas e agarrar as raízes de todas as coisas. Essas mudanças não são encaradas como leis fundamentais impostas ao mundo físico, mas antes, nas palavras de Elnut Weinheim, como uma tendência interna, segundo a qual o desenvolvimento surge natural e espontaneamente. O mesmo pode ser afirmado acerca das mudanças no mundo das partículas. Também elas refletem as tendências internas das partículas que se expressam.
na teoria de matriz S, como probabilidades de ocorrência de uma reação. As mudanças no mundo dos hadrões dão origem a estruturas e padrões simétricos, que são representados simbolicamente pelos canais de reação. Nem as estruturas, nem as simetrias são tidas como características fundamentais do mundo hadrônico, sendo sim consequências da natureza dinâmica das partículas, isto é, das suas tendências para mudança e transformação. Também no I Ching, as mudanças dão origem a estruturas, os trigramas e hexagramas. Estes são, tal como os canais de reação das partículas, representações simbólicas de padrões de mudança. Da mesma forma que a energia flui por estes canais, também as mudanças fluem pelas linhas dos hexagramas. Alteração, movimento sem repouso. Fluir através de 6 locais vazios, erguendo-se e afundando-se, sem uma lei determinada. É só a mudança que funciona aqui. No imaginário chinês, todas as coisas e fenômenos à nossa volta surgem de padrões de mudança, que são representados pelas linhas dos trigramas e hexagramas. Desta forma, as coisas no mundo físico não são vistas como estáticas independentes, mas como meros estágios transitórios no processo cósmico, que é o Tao. O Tao apresenta mudanças e movimentos, por isso, as linhas são denominadas como linhas de mudança. Estas linhas possuem gradações, representando assim as coisas. Tal como, no mundo das partículas, as estruturas geradas pela mudança podem ser dispostas segundo vários padrões simétricos, como, por exemplo, o padrão octogonal, formado pelos 8 trigramas, no qual os elementos opostos têm linhas de yin e yang trocadas. Este padrão apresenta vagas semelhanças com o octeto mesônico, discutido no capítulo anterior, no qual as partículas e as antipartículas ocupam lugares opostos. O fato importante, no entanto, não é a semelhança acidental, mas o fato de quer a física moderna, quer o antigo pensamento chinês, considerarem a mudança e a transformação como aspectos primários da natureza e encararem as estruturas e as simetrias geradas como secundárias. Richard Wilhelm, na sua introdução à tradução do I Ching, encara esta ideia como conceito fundamental do livro das mudanças. Os 8 trigramas são dispostos de modo a formarem um estado de transição contínua, um transformando-se noutro, tal como a transição de um fenômeno para outro se dá continuamente no mundo físico. Aqui está o conceito fundamental do livro das mudanças. Os 8 trigramas são símbolos que representam estados de transição. São imagens que estão em constante mudança. A atenção centra-se não nas coisas e no seu estado de ser, como acontece predominantemente no Ocidente, mas sim nos seus movimentos e mudanças. Assim, os 8 trigramas não representam coisas estanques, mas a sua tendência para o movimento. Na física moderna, começou a aperceber-se as coisas do mundo do subatômico de uma forma similar, salientando o movimento, a mudança e a transformação, e encarando as partículas como estados transitórios num processo cósmico contínuo.